Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto, eu sou especialista em produtividade com pacote Office e hoje vamos falar sobre o assistente de função do Excel. O assistente de função ele tem várias formas de você acessá-lo e ele é extremamente útil, principalmente quando você não tem muita segurança sobre como usar a fórmula ou qual fórmula usar. Normalmente as pessoas não leem o que ele instrui, mas a gente vai tentar aqui demonstrar algumas formas de acessá-lo. A primeira forma de acessá-lo é através do função. Se eu clicar aqui, ele vai acioná-lo. Outra forma é aqui na barra eu tenho fórmulas e aí eu tenho as funções ah, em grupos, tá? E isso pode ser muito útil aí para o nosso dia a dia. Então, suponha que eu vou fazer uma função muito simples, que normalmente não precisa do assistente de função, né? Eu tenho aqui alguns que já me trazem algumas funções resumidas, né? Porém, eu vou usar o assistente para a gente treinar e entender como ele funciona. Eu posso vir aqui, por exemplo, e inserir uma função, né? E eu posso vir aqui e falar que a função que eu quero é procure por uma função. Veja que quando eu dou um assistente, vou clicar de novo, quando eu dou assistente de função, ele fala assim, ó, procure por uma função e ele pede para você digitar uma breve descrição do que deseja fazer. Então, por exemplo, eu falo, eu quero somar, né? E manda ele ir. Ele vai tomar, ele tem somar produto, posso mandar, se eu quero fazer uma soma, eu posso ir, ele vai dar outras opções, ó. Somar o quadrado, somar C, somar sequência. E aqui ele vai explicando basicamente o que cada uma das funções faz, né? Então eu quero somar, então eu vou dar no soma. Aí ele vem, e aqui é importante, quer dizer, então eu cliquei lá e deu soma, ele fala assim, olha, soma todos os números em um intervalo de células. Número 1, então digita aí os números a serem somados, né? O que eu posso fazer é digitar os números, ou eu posso vir e marcar a sequência, tá? Marco aqui a sequência, veja que ele já selecionou aqui a área e ele já está fechando. E ele também já te dá qual vai ser o valor, olha, ele traz aqui já qual é o número, se tiver errado ele já vai dar aqui a informação. Veja que o segundo argumento aqui não é obrigatório, então o que é obrigatório está sempre em negrito, né? E eu posso aqui dar o OK. Muito bem, viu que ele já fez a soma. Essa é uma forma. Outra forma é eu vir e digitar. Então, por exemplo, isso é igual, escrevo soma, olha que interessante. Ele também já traz, e quando ele traz os mesmos argumentos, só que dessa forma resumidamente, ele não abre. Isso é extremamente importante para a gente começar a entender como funciona cada fórmula. E isso possibilita que, até mesmo se eu não conhecer muito bem a fórmula, o próprio Excel vai nos instruindo como fazer, como montar a fórmula. Soma, marco a região, né? Fecho parênteses e dou um Enter. Muito bem. Então tá aqui. Então tem aqui o total de venda da loja e qual era a meta da loja. Legal? Eu posso também usar algumas, em vez de usar funções, usar alguns operadores, né? Operadores onde eu faço a soma, eu faço subtração, que eu posso, por exemplo, fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença do valor vendido menos a meta, né? Então basta usar esses operadores, eu posso multiplicar, e aqui ele já faz a conta para nós, tá ok? Deixa eu mudar aqui. Para não perder a formatação, vou colar só a fórmula, venho aqui direita do mouse e dou colar a função, ele vai só copiar a fórmula para não perder a formatação. E eu posso fazer um percentual. Qual foi o percentual? Eu venho igual aqui e falo, bom, ele vendeu esse sobre a meta que era essa, né? E vou pôr isso aqui em forma percentual. Venho aqui em página, clico em percentual, né? Posso aumentar o número de casas, dou um Ctrl C e vou copiar formatação, a função, para manter a formatação. Oxi, né? Copiei a formatação também aqui. Muito bem, legal. Posso copiar essas duas fórmulas para cá, para ver como é que fica. E aí fizemos. Então aqui estamos de novo aqui em percentual e tudo mais. Ok. Então veja, então a loja vendeu 102% da meta. Essa é o que vendeu a loja, né? 102,8% da meta. A total de vendas foi 66.292, 64 mil era a meta, então ele superou em 1.792 aí as vendas. Muito bem. Agora vamos supor que te pergunte mais, quem foi o primeiro, quem foi o segundo maior
maior venda. Claro que aqui nós temos 4 vendedores, é muito fácil da gente encontrar que a Carla e a Maria foram as que mais venderam. Porém, mas imagina que nós tenhamos uma lista gigante e que nós queríamos saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, para dar alguma premiação, algo assim, né? E eu não sei qual é a fórmula, então não tem problema. Eu ponho a célula aonde eu quero inserir a fórmula. Então aqui eu quero inserir a fórmula do primeiro, né? Vou ou aqui em assistente de função, ou vou lá em fórmulas inserir. Vou dar um assistente de função, ele vai me perguntar e eu vou falar assim, então eu quero saber quem é o maior. E mando ele ir, fala, maior. Ele vai sugerir, ó, ele tem algumas sugestões, ele fala maior, ó, maior. É uma matriz, né? A sintaxe é assim, ó, é uma matriz e o K. Retorna o maior valor késimo, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto de um conjunto de dados, por exemplo, o quinto maior número. Ah, legal. Então eu não conheço a função maior. Não tem problema, ele já está me dando a dica. Então eu venho aqui e dou um OK. Muito bem. Ele fala: bom, são 2 argumentos que eu preciso. E os dois estão em negritos, então significa que os dois são obrigatórios. Então a primeira coisa que ele quer saber: qual é a matriz? Ou seja, qual é a matriz ou intervalo de dados? Eu quero saber qual é o conjunto de dados. O conjunto de dados que eu quero avaliar é esse conjunto aqui, ó, né? Então, perfeito. Legal. E aqui ele pergunta qual é a posição, né? Eu quero saber, nesse caso aqui, eu quero saber 1. Eu posso fazer o 1 e dar OK. Beleza? Ele já me deu o valor lá. Olha que ele falou que o maior, veja, é a Carla. É o maior valor. Eu vou até pôr aqui em moeda para ficar bonitinho. Legal. Essa é uma forma. Vamos fazer de novo? Então, de novo, vamos supor que eu não saiba, eu venho aqui e falo, então, maior, ele já me traz, ó, os mais recentemente usados, ele já me traz a sugestão, já vou usar ele, não preciso procurar, né? Cadê? Peraí, maior, vamos aqui, maior, né? Year, dando OK, aqui eu cliquei em vez de lá. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou falar aqui, olha, eu quero nessa lista, só que em vez de eu digitar, eu vou falar o que eu quero aqui, ó, eu quero o segundo. Olha que bacana. Ele já vai me trazer da mesma forma o outro. Se eu pôr o 1 aqui, ó, no lugar, ele vai trazer a posição. Se o 2, o terceiro, o quarto, então ele vai trazer a posição que me interessar. Legal. Isso é bom porque isso é uma boa prática da gente usar esse tipo de argumento, porque eu posso atualizar sem precisar ficar mexendo na fórmula. Bacana? Legal. Em média, eu posso fazer a média também, ele quer saber qual é a média de venda, quanto que em média cada vendedor vendeu. Então eu venho aqui em função, eu não conheço a fórmula média, venho aqui em função, vamos lá, quero a média, né, e vou ir. Legal, ele vai, ó, tem média, média geométrica, média harmônica, cada um deles tem explicação do que significa, mas eu quero a média, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Beleza, ele só me fala, ó, veja que aqui é diferente, ele já não me traz ele está me trazendo, na verdade, que o primeiro é obrigatório, o segundo não. Então, e ele está sugerindo esses dois porque são os mais próximos dele, mas não é isso. Eu quero dessa região aqui. Eu venho aqui e marco qual é a região, dou um OK, está feito. Veja, ele já trouxe a média, que é a sua somatória dividido por 1, 2, 3, 4. Ok? Então veja, o assistente de função é importante que vocês utilizem, percam o medo de utilizar o assistente para funções que não tenham total domínio. Né? O próprio assistente ele vai indicar quais são os caminhos, qual é o resultado, o que você precisa informar e a sequência. Com o passar do tempo, a gente passa a usar esse formato que eu vou digitando, né? Média, né? Ele já vai trazendo e eu posso da mesma forma. Porém, não tem problema nenhum eu usar o assistente de função que ele vai indicando. Uma outra coisa importante, quando eu ponho um assistente, veja, eu tenho aqui, ó, mais recentemente usado, eu tenho grupos, eu posso agrupar. Eu quero procurar uma função de texto, só que eu não sei qual que é. Então vem aqui, ó. Aí ele fala, ó, eu filtrei por categoria texto, e ele fala assim, ó, eu quero arrumar caracteres, código, concatenar, número e assim vai. Eu tenho várias funções agrupadas que me facilita muito a identificação do que eu estou buscando. Ok? Então, utilize um assistente de função, ele é uma ferramenta útil e que existem mais de 400 funções, mais de 470 funções dentro do Excel, que são de extrema utilidade, que podem facilitar sim e muito o seu dia a dia. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica de assistente de função. Um forte abraço e até mais.